Dia das Mulheres. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que o Dia Internacional da Mulher é comemorado hoje, dia 8 de março? Muita gente conhece a data, recebe flores, coisas bonitas, mas não conhece a história profunda por trás dela. Na verdade, nasceu da luta, infelizmente, da dor. Ao longo da história, a mulher precisou lutar para conquistar direitos que parecem tão naturais. Direito à educação, a participar da igualdade da sociedade. E essa luta, vem de séculos, desde muito tempo, antigo. Nossa, e um exemplo muito triste foi a caçada às bruxas na Idade Média. Foram julgadas, mortas injustamente. E no século XX, na Revolução Industrial, milhares de mulheres trabalhavam numa fábrica em jornada de 14 horas por dia, recebendo salários pequenininhos, menores do que todos. E em Nova York, várias mulheres, 15 mil mulheres, foram às ruas marchar em prol das mulheres para terem direitos de votar, direito de ganhar mais, trabalhar menos. E aí aconteceu uma tragédia. 1911, uma tragédia, um incêndio em uma fábrica. O fogo se espalhou rapidamente entre aqueles tecidos inflamáveis e muitas portas trancadas para impedir que essas funcionárias saíssem. E muitas morreram ali, muitas. E essa tragédia marcou profundamente a história feminina, a história da mulher. E numa conferência na Dinamarca, uma ativista propôs criar essa data. Essa ideia foi aceita, mas não tinha um dia definido. E aí na Rússia, milhares de mulheres foram novamente na rua, cansadas da guerra, da desigualdade, e exigiu paz, pão, direitos. E foi no dia 8 de março. E daí criou-se esse marco histórico, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mas só foi realmente confirmada muitos anos depois, quando a ONU, nos Estados Unidos, usou esse dia para comemorar realmente o Dia das Mulheres. E agora, mais de 100 países comemoram nessa data, 8 de março, o Dia das Mulheres, para lembrar dessas mulheres guerreiras que abriram caminhos. Aqui para nós no Brasil não é feriado, mas é um dia de respeito, de reconhecimento e de gratidão a essas mulheres que enfrentaram tantas injustiças, mas que transformaram dores em coragem. Como diz Malala, nós não podemos ter sucesso quando metade de nós é impedida disso. Qual mulher aí na sua família representa essa força? Diante de você, dos seus amigos, quem você tem como exemplo de vida? Compartilha com ela, porque reconhecer a coragem dessas mulheres é reconhecer que elas fizeram um mundo mais justo. Será que nós já alcançamos essa igualdade que elas lutaram tanto para conquistar? Você já parou para pensar nisso? Será que nós realmente conseguimos conquistar o que viemos aqui buscar, os direitos das mulheres? Você já parou para pensar nisso? Porque não é só presentes e flores, né, gente? Não, não é. A mulher sofreu muito, muito. E aí, eu fico pensando, você já percebeu que a presença de Jesus também transformou o mundo para enxergar a mulher? No tempo de Jesus, que ele viveu aqui, as mulheres enfrentavam muitas limitações. As mulheres não tinham direitos plenos, não, eram consideradas incapazes, não faziam decisões, eram devotadas fielmente ao marido.
submissão, muitas vezes não tinha voz na sociedade. E mesmo assim, eram as mulheres que sustentavam os lares, que fiavam os tecidos, que preparavam o azeite, o pão, cuidava de tudo. E foi nesse cenário que Jesus trouxe uma reflexão, uma revolução de dignidade, de respeito. Com Jesus começou a nascer um novo olhar sobre a mulher, um olhar que honrava. Lembra do poço de Jacó, quando ele conversa com a mulher samaritana? Era impensável, um homem não falava com mulher, ainda mais com a samaritana. Não. Judeus e samaritanos? Era uma rivalidade. Jesus aproxima, escuta, conversa e revela a ela extraordinariamente que ele era a fonte viva, o que saciava a sede. E Maria Madalena, que Jesus se mostra primeiro a ela depois da ressurreição, a vitória da vida sobre a morte, a primeira pessoa que recebeu essa notícia foi uma mulher. E as irmãs ali de Lázaro, Maria, Jesus, ele sempre elogia, reconhece o valor de uma mulher. Quando Lázaro aparentemente morre, ele diz: teu irmão voltará a viver. E ele devolve ele nos braços da mulher. Uma multidão pronta para condenar pedras. E Jesus diz: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E um a um vai se retirando. E Jesus olha para a mulher e diz: vá, não peques mais. Houve misericórdia, oportunidade de recomeço. E essa é a esperança feminina, porque lembra de Isabel, mãe de João Batista? Ela reconhece a missão do filho que estava chegando, de Maria também, mãe de Jesus. Nossa, fé, amor, instrumento para que Cristo chegasse ao mundo. Então percebe, desde o início a presença feminina é uma grandeza, não é só de força, mas da sensibilidade que acolhe, que protege, do amor que transforma. Pelos frutos conhecereis a árvore. Quantos frutos, mulher, você está produzindo? Quantas mulheres aí na sua família, à sua volta, são guerreiras, ou até mesmo uma mulher desconhecida, mas que te ensinou algo importante? Quantas? Então, se essa reflexão tocar o seu coração, compartilhe aí com uma mulher que admite que o amor, a dignidade de uma mulher pode transformar o mundo. Será que o mundo teria aprendido tudo que Jesus queria aprender, queria ensinar sobre a grandeza da mulher? Porque nós somos portais da vida. Feliz Dia das Mulheres! Deus abençoe você, mulher. Gratidão.